Olá, Sapiens, sejam muito bem-vindos. Mais uma live, né? Essa sequência de lives, né, que vai ocorrer durante esta semana, ao meio-dia em ponto. Meu nome é Davi Rocha, eu ajudo empreendedores no mundo digital. Seja bem-vinda para Sempre Bela. Não sei qual que é o seu nome, deixa eu assinar para você. E o tema de hoje é como decidir entre projetos de forma prática. E por que eu fiz uma live acerca desse tema, sobre esse tema? Muitas pessoas ficam indecisas sobre o caminho que seguir. Eu estou com o roteiro aqui do lado. Para vocês acho que é o lado esquerdo, mas para mim o lado direito. Vou mostrar já algumas coisas também na tela. Mas muitas pessoas, né, elas ficam indecisas sobre o caminho que devem seguir, o projeto que vão iniciar e a ideia que elas vão tirar do papel. Eu tiro essa ideia do papel ou essa ideia. Vou por esse caminho ou esse caminho. Então essa live é justamente para te ajudar a decidir de uma maneira objetiva, uma maneira analítica, qualitativa e quantitativa. Tá? Mas qual que é a causa dessa indecisão? Né? A verdade, boa tarde. A verdade é que essa indecisão ela vem de dois fatores, dois principais fatores. O primeiro deles é por termos muitas opções. Sim, ter muitas opções muitas vezes parece algo positivo, mas na prática acaba que não é. Né? Porque você fica ali com muitas opções e aí pode levar a parálise, né? A paralisia por análise, principalmente se você é uma pessoa mais analítica. O segundo grande motivo para esse tipo de indecisão é a infinita busca pela melhor opção, que eu chamo de... A infinita busca pela melhor opção é a chamada análise procrastinatória, né? Acabei de inventar esse nome aqui. Mas, eu ia falar perfeccionismo, só que eu não lembrei, né? Perfeccionismo procrastinador. Porque existem dois tipos de perfeccionismo. É aquele que você executor, é o perfeccionismo executor, e tem o perfeccionismo procrastinador. Quando você é uma pessoa que tem um nível de tolerância, que tem aquele processo, aquele talento de excelência, você pode sim, ainda assim, você quer uma coisa com nível de qualidade e tal, mesmo assim você vai lá e coloca aquele projeto para frente. É diferente de você sempre buscar, é o melhor, eu quero que está perfeito e nunca coloca para rodar. É uma espécie também de procrastinação. Mas como que eu combato esse tipo de coisa, né? Como eu combato essa indecisão por projetos? Eu vou colocar aqui algumas ferramentas que vão te ajudar nesse processo de escolha, nesse processo de decisão. Método para analisar. Você precisa de um método para analisar de forma objetiva as opções, para ter mais clareza quanto à sua escolha. Mas eu já adianto que a sua escolha ainda assim vai ser necessária. Por mais que você tenha ferramentas, por mais que você tenha indicadores, você no final das contas vai ter que bater o martelo. A escolha ainda vai ser sua, tá? Com as suas próprias ponderações sendo inclusas nesse processo. Tá? E aí tem algumas coisas que você deve levar em consideração quando você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma escolha. E a primeira delas é qual é o seu principal objetivo, sua principal necessidade, qual é a sua urgência nesse momento. Sua principal urgência é destravar, sua principal urgência é fazer caixa, então a depender do seu nível de prioridade, do qual é o seu objetivo naquele momento, a sua escolha pode ser uma ou outra. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Boa tarde, Dai. Vou mostrar aqui para vocês, né, uma ferramenta que eu uso chamada análise SWOT. Muitas pessoas chamam de análise fofa porque quando você traduz para o português fica a sigla FOFA e chama de análise fofa. Deixa eu virar a câmera. Eu acho que tem como virar a câmera, né? Para o outro lado. Tá
aqui o roteiro, deixa eu minimizar o roteiro. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é a análise SWOT. Análise SWOT, esse S aqui é o de forças, tá? Você vai listar suas forças. São os fatores que você deve elencar como vantagens internas do seu negócio, ou do seu projeto, no caso, né? Em relação aos seus concorrentes. O W é de weakness, né? Para traduzindo para o português, é fraquezas, são os pontos que você deve elencar como desvantagens. O O é de oportunidades, né? Que são as forças externas ao seu escritório, fatores que estão longe de seu alcance e que podem beneficiar o seu negócio, o seu projeto. Já o T são os threats, né? Que são as ameaças. São questões impostas por forças externas que não são possíveis de controle, mas podem prejudicar o seu negócio. Então, essa ferramenta é uma ferramenta importante que vai ajudar nas suas escolhas. Eu utilizo também essa forma aqui, né? Eu faço uma tabela no Excel. Na verdade, aqui é uma tabela similar ao Excel que tem lá no Google. E essa tabela também eu vou apresentar lá na Masterclass para vocês. E vocês vão ter uma cópia delas, né? E aqui você pode listar as suas forças, listar as suas oportunidades, fraquezas e ameaças. Na verdade, isso aqui vai servir como uma balança, onde de um lado vai ter os pontos positivos, ou seja, forças e oportunidades são os pontos positivos e fraquezas e ameaças são os pontos negativos. Para cada força que você coloque, eu coloquei aqui um exemplo de projeto, como por exemplo escrever um livro, eu coloquei aqui as forças possíveis que eu posso ter para escrever um livro. Né? Habilidade com escrita, aí você coloca a pontuação de 1 a 5. Eu não vou especificar muito como eu fiz essa pontuação, porque tem aqui um manual, né, por causa do tempo, mas você pode pontuar e ponderar da forma com que você achar que deve, né? Você pode fazer a pontuação aqui, ó, habilidade de escrita, de 1 a 5. Qual que é a minha habilidade de escrita? Eu coloco aqui 4. O ambiente é calmo, eu coloco aqui 5. Então eu vou colocando aqui forças e no final vai ter um total. Coloco aqui a fórmula, né, igual, e o intervalo, e ele vai somar aqui a quantidade de forças que eu tenho. Oportunidades, a mesma coisa. Quantas oportunidades você tem? A oportunidade de gerar autoridade, né? O livro sempre vai gerar autoridade. Então, problema de foco, né? A câmera. E aí você tem editais de incentivo, que é uma coisa que a gente vai falar amanhã, né? Vou ter um convidado que é escritor. Não deixem de participar, live no YouTube, 8 e 10 da noite. E aqui algumas fraquezas e ameaças. Como eu falei, de um lado, o lado positivo da coisa, do outro lado, o lado negativo da coisa. O lado positivo, eu coloquei coeficientes positivos e do lado negativo, coeficientes negativos. No fim das contas, vai haver uma pontuação, né? Depois que você fez todas essas ponderações da sua análise SWOT, vai ter uma pontuação. Vocês estão conseguindo... eu estou conseguindo ser claro? Comentem aí, deixem aí nos comentários. E aí vai vir uma pontuação. E qual que é, o grande lance aqui dessa comparação? É porque você vai fazer a mesma coisa para um segundo projeto. O que tiver a maior pontuação vai tender, né, vai trazer para você uma tendência que é o projeto mais viável. Mas claro que a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que eu falei antes, né? Qual é qual que é a sua prioridade nesse momento, né? Qual que é a sua prioridade nesse momento? Se é fazer caixa, você tem aqui, ó, produzir um curso ou escrever um livro. Então, escrever um livro não vai te trazer caixa, que é uma coisa que a gente vai mostrar aqui amanhã. No caso, à noite, a gente vai ter essa live de meio-dia e à noite a gente vai ter mais uma live, que é falando da escrita de um livro, que não tem relação aí com essa parte aí. Quer dizer, tem relação, mas relação mais indireta com a parte de talentos. Era para ter sido na próxima semana, mas acabei antecipando essa live, porque o professor, né, o escritor, que vai estar aqui com a gente na quarta-feira às 8 e 10 da noite, ele vai ficar com uma agenda um pouco complicada a partir da semana
seguinte, né? Vai começar as aulas e aí vai ficar mais difícil. E aí eu encaixei nessa quarta, já que a gente está fazendo a live toda quarta às 8h10 da noite. Mas sempre com aviso prévio aí no feed e nos stories. Uma outra forma de você decidir, eu coloquei aqui, é você analisar, no caso foi para a criação de negócios. Deixa eu mostrar de novo aqui. Tá? Isso aqui é uma tabela que eu fiz, né? Sempre a mesma lógica de criação de tabelas, quantificar. Deixa eu ver se foca aqui. Opa. Pronto. Focar as áreas que você é bom, dizer o que você é bom naquela determinada área, por que você é bom, qual o seu nível de talento, às vezes, quais são os talentos que estão envolvidos naquela atividade. Uma mesma atividade pode estar envolvido mais de um talento, né? Qual o nível de habilidade que você tem para a execução dessa determinada área? Qual o nível de conhecimento que você tem para essa determinada área? Isso tudo, percebam que é quantificado, ó, de 0 a 5, de 0 a 5, de 0 a 5 e de 0 a 5. Tem fraqueza? Sempre quando houver fraquezas, ameaças, você vai colocar coeficiente negativo. Legal usar o SWOT para ajudar a tomar decisão sobre o projeto, tá vendo? É muito bom porque você sai do campo do achismo. Ah, eu acho que é melhor isso, será que é melhor aquilo? E você entra em uma análise mais quantitativa. Score. Você tem aqui a pontuação total. Eu coloquei aqui uma fórmula para essas coisas aqui. E você tem uma pontuação total para analisar melhor. Esse tipo de tabela aqui é a tabela da construção de um Smart Business, que é um negócio inteligente. Um negócio em que vai levar em consideração seus talentos, habilidades, conhecimentos, fraquezas, interesses e também vai levar em consideração o mercado, obviamente. Tá? Deixa eu ver o que é que eu preparei mais para hoje. Sim, sobre esse tipo de ponderação, né? Esses ponderadores que eu estou colocando aqui, eu coloquei como ponderadores inteligentes. Só que você tem que analisar também o que é mais importante para você. Eu posso ter colocado aqui um fator que tem um certo grau de relevância para mim, mas pode ser que tenha outro tipo de relevância para você. Exemplo, escolha de público. Na escolha de público, você vai levar em consideração o quê? Tamanho de mercado. Você vai levar em consideração a conexão que você tem com o público. Você vai levar em consideração se o público é comprador. Você vai levar em consideração se o público quer comprar e não apenas precisa comprar aquele produto. O fit do seu produto com aquele mercado. Então, tudo isso você vai levar em consideração. Mas pode ser que algum desses fatores sejam muito importantes para você. Como, por exemplo, eu sinto a necessidade de me conectar com aquele público, com um determinado público. E isso é um fator que pesa muito para mim. Então, por exemplo, se eu estou lidando com pessoas que eu não entendo a realidade, né? Por exemplo, é professor de escola de não sei quantos anos. Então, se eu não for uma pessoa que já viveu aquilo que ela viveu, eu não consigo criar essa empatia toda, essa conexão grande, para que eu entenda realmente aquilo que ela passou. Eu preciso ter pelo menos passado alguma coisa para entender, né, qual é a dor dela, e aí faz mais sentido eu ajudar pessoas em que são parecidas com aquilo que eu já passei. Tá? E aí eu vou abrir para perguntas alguns minutos. Já temos aqui um tempo legal de live, né? Uma live curta, objetiva. E aí comentem aí o que é que vocês estão achando até agora. E podem comentar também sobre Jopoliana, Joyce, né? Entrou na live aí também. Podem perguntar que eu vou responder. Vamos lá. Não se conhece. Não se conhecer faz com que a pessoa queira fazer tudo o que aparece? Sim, com certeza. Inclusive eu já passei por isso, né? Antes desse processo de autoconhecimento, e o autoconhecimento, como a Joyce já conversou comigo muito bem, é um processo em que não acaba, só que é muito claro para mim que se esse processo ele não é iniciado, ele prejudica muito das nossas escolhas.
Então, o autoconhecimento, sim, ele tem um papel fundamental para as suas escolhas. Porque aquilo que você vai fazer, ele tem que estar alinhado com quem você é. Você não pode simplesmente fazer uma análise de mercado, não é que você não possa. Mas não faz muito sentido você fazer uma análise de mercado, Binha Ferraz, e esquecer da principal variável, que é você. Você é a principal variável. Tá certo? Então, sim, você você deve buscar um processo de autoconhecimento. Inclusive, o seu processo de autoconhecimento pode iniciar ou continuar na nossa Masterclass, que vai ocorrer dia 21, na segunda-feira, às 19h10 da noite. Mas você vai precisar estar inscrito ou inscrita nessa Masterclass. Basta clicar no link que tem na bio e entrar no grupo. Deixa eu ver o comentário aqui de vocês. Verdade, eu também. Tá vendo? Os talentos têm um papel importante no processo de decisão de um projeto. Pelo meu entendimento, sim, né, os talentos ele têm um papel importante. Por quê? Porque durante a execução de um projeto, você vai ter o veículo, né, que é o seu propósito. Você vai ter um veículo até chegar em um determinado objetivo. E quando você não coloca os seus talentos ali no jogo, o que acontece? Você gera mais atrito. Porque você faz atividades em que você não é tão bom ou não é tão boa. Então, quando você coloca os seus talentos, facilita muito o processo. Então, reduz o atrito. Faz com que você se sinta especial até. Porque, poxa, você faz uma coisa com uma facilidade maior que as outras pessoas. Você se sente especial. Você se sente único, você se sente única para fazer aquele projeto e torna com que ele seja mais sustentável. Claro que não é só isso, né? O nível de interesse que você tem sobre o projeto, ele influencia muito. Você tem um alto nível de interesse, ou por mais que você tenha talento, você não tem interesse naquele projeto. Ajuda bastante, estou buscando. Perfeito. Autoconhecimento é tudo. Tá? Deixa eu beber aqui uma água enquanto vocês perguntam. Então, perfeito. E quando se tem muitos talentos? Ótima pergunta. Você acaba fazendo coisas da sua família sem saber que é o seu. Muitos talentos. Normalmente, todas as pessoas elas têm muitos talentos. O problema é o seguinte, porque as pessoas têm esses talentos e elas acham que não são talentos. Às vezes a pessoa tem um talento de empatia e ela acha que aquilo não é talento. Muitas vezes as pessoas têm muitos talentos. E é o normal, é o natural que temos muitos talentos. E quando você consegue colocar vários talentos em uma mesma atividade, aí que a coisa flui mesmo. E pode acontecer também de você ter muitas paixões e muitos interesses. Eu tenho interesse em venda, eu tenho interesse em marketing, eu tenho interesse em psicologia, eu tenho interesse em determinada coisa. E aí tem esse método que eu criei, chamado Smart Business. O Smart Business nada mais é do que você unir várias áreas de interesse, identificar qual é a área de interesse que você tem um talento relacionado, que você tem um conhecimento relacionado, que você tem uma habilidade relacionada. Porque muitas vezes você tem uma área de interesse, tem 5 áreas de interesse, de muito interesse, né? 5 paixões, digamos assim, mas você só tem domínio em 2 delas. Então, será que não faz mais sentido você ir em direção daquela que você já tem domínio? Se você tem interesse pelas 5 e você tem domínio em 2, então, será que não faz sentido você ir nessas 2? Ou misturar essas 2 e fazer uma nova? Do que você tá
procurando algo que você ainda não tem domínio, tem aquele domínio superficial, né? E aí, sobre essa influência da família, né? Você acaba fazendo coisas da sua família. Sim, existe essa coisa da influência da família. E por isso que é muito importante você buscar autoconhecimento nesse sentido também. Porque muitas crenças que você tem não são verdadeiramente suas. São coisas que você aprendeu com sua família, aprendeu com sua cultura, aprendeu com seus antepassados, né, que foram passados de geração para geração e que não são suas. Tem uma ferramenta que vai ter num programa que eu vou oferecer para vocês no final da Masterclass, que se chama Crenças Limitantes. Acredito que é Destravando Crenças. Que é todo um processo para você ir quebrando de crença após crença. Porque crença, gente, crenças limitantes são limitadores de seus talentos. Se você acredita veementemente que aquilo ali não é um talento, você não vai querer desenvolver ele. Você não vai usar, porque você não acredita. Foi uma crença sua. Você acredita, por exemplo, que determinada área não dá dinheiro, que determinada coisa não é possível, que você não consegue fazer determinada coisa. Tudo isso é crença. A melhor coisa que podemos fazer é nos conhecermos, correto? Por isso, acho chato quando pergunta para a criança exatamente isso. Qual é o sentido, me digam aí, qual é o sentido de você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer? Isso é induzir ao erro. Isso é induzir ao erro. Ninguém nasce para uma determinada área. Você nasce com seus talentos, mas você não nasce para uma área. Você não nasce para um cargo. Seja ele privado ou público, no empreendedorismo, enfim. Você não nasce para uma coisa. Você vai desenvolvendo e testando ao longo da vida. Depois, quando você já testou muitas áreas, você vai identificar, poxa, essa área aqui eu tive mais facilidade. Essa outra ali eu tive mais dificuldade. Essa daqui eu gostei mais. Tudo isso faz parte do seu autoconhecimento. Quando você lá na frente olha para trás, tudo aquilo que você fez, todas as atividades que você fez, o que você tinha mais afinidade, facilidade, talento, etc, etc, etc. Quais eram suas fraquezas e como você administra elas. Tudo isso começa a fazer mais sentido. Mas para uma criança, de forma alguma. Se ela não se conhece ainda, exatamente. Geralmente ela irá responder alguém que gosta da família por aí. Exatamente. Ela vai ver uma pessoa da família que ela tem como referência. Boa tarde, Lima. Boa tarde, Vinícius Serra. Ela vai ver uma pessoa da família que ela tem como referência e ela vai simplesmente seguir porque aquela pessoa é uma autoridade para ela. Gera muita influência sobre ela. Tá? E quando você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa responde e se responde, por mais que ela seja uma criança, ela vai estar gerando um arquivo mental. E quando ela gera um arquivo mental, você pode estar induzindo essa criança ao erro futuro. Aconteceu comigo, acontece com muita gente. Eu precisava responder. Quando a pessoa te pergunta, você, poxa, eu preciso responder. E aí você responde uma resposta qualquer que faça mais sentido. No meu caso, na época eu respondi astronomia porque eu gostava de ver as estrelas e depois eu tomei aquilo como verdade. Na pandemia descobri muitas coisas, aprendi sobre muitas coisas e aí redirecionei, né, meu rumo, estava indo aí para o mundo acadêmico e depois eu vi que não era aquilo. Então, autoconhecimento sim faz parte e é fundamental e é essencial para a sua evolução. Tá? Beleza, amanhã quarta-feira, né, não sei se vocês já viram essa mensagem, mas amanhã quarta-feira vai ter
uma live com Jailton Filho, que ele que é escritor, professor, sobre a escrita e venda de um livro. A propósito, Joyce, que estava querendo escrever um livro, você não pode perder, né, essa live. 8h10 da noite. Como escrever, publicar e vender o seu primeiro livro. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva segunda-feira. Aliás, se inscreva hoje, né? O link já vai estar lá na bio. E segunda a gente vai ter o nosso evento. Tá? Nosso evento, que é a nossa Masterclass Descubra o Seu Talento. Graça tá por aí. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Grace Joyce. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar a live por hoje e agradeço a presença de vocês, né? Amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo horário. Grande abraço. Tchau, tchau.